Olá pessoal, aqui é o professor Bruno, estamos de volta ao estudo da Lei das Eleições e falando em eleições 2018, tivemos muitas alterações e mudanças em relação à propaganda eleitoral, não é? A Lei 13.488 de 2017 provocou uma série de modificações, novidades na seara do direito eleitoral, principalmente no que tange à propaganda e à internet. Nós sabemos que a internet, a cada dia que passa, ela está mais presente em nossas vidas e é claro que não ficaria de fora as eleições. E hoje os candidatos, os partidos, as coligações terão um trabalho de tornar essa internet atrativa para o eleitor, fazendo com que esse eleitor, entre nas páginas dos candidatos, acesse as propostas. Então, por isso, é importante que esses candidatos estejam mais próximos desses eleitores para descobrir o que eles desejam ler, o que eles desejam ouvir. Não é? Falando hoje, nós trabalharemos com os artigos, a partir do artigo 57A da Lei das Eleições, não é? Nesse trabalho nosso árduo aí, de trabalhar artigo por artigo. Hoje nós falaremos sobre a propaganda eleitoral na internet e algumas modificações, novidades que foram trazidas. Bom, o artigo 57A é muito tranquilo, ele trata do início da propaganda eleitoral na internet. E, coincidentemente, ele inicia ao mesmo tempo que a liberação de propaganda eleitoral em outros meios, em outras vias, exceto rádio e TV, que sabemos que inicia 35 dias antes das eleições. Não é? Então, a propaganda eleitoral na internet, ela iniciará após o dia 15 de agosto do ano da eleição. O que isso significa? Nas resoluções do TSE, a gente sabe que a propaganda inicia, então, a partir do dia 16 de agosto. Então, a partir do dia 16 é permitida a propaganda eleitoral na internet. Mas que tipo de propaganda é permitida? Então, o artigo 57B traz as modalidades permitidas e temos novidade aí. A primeira, em sítio do candidato, ou seja, na página do próprio candidato, e ele precisa cadastrar esse endereço eletrônico junto à Justiça Eleitoral e precisa hospedar essa página em provedor de serviço de internet brasileiro, ok? Estabelecido no país, perdão. Então, serviço de internet estabelecido no país. Segunda modalidade é em site do partido ou da coligação. Da mesma forma que anteriormente, precisa comunicar à Justiça Eleitoral e hospedar em provedor ou estabelecido no país. Terceira modalidade, por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. Então, através de e-mails é permitido? Sim, mas não pode ser uma coisa aleatória. É importante que haja um cadastro prévio desses e-mails autorizando esses envios, né? Então, esses cadastros não poderão ser cobrados, tem que ser de uma forma gratuita, ok? E a novidade está aqui no inciso 4º, por meio de blogs, redes sociais, sites de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por. Então, redes sociais é o forte da campanha eleitoral de 2018. E é aí que o candidato, o partido, a coligação, precisa estudar justamente como que funciona o marketing digital eleitoral. E por isso, eu sugiro que vocês acompanhem o canal do meu amigo Anderson, canal chamado Marketing Digital Eleitoral, que traz inúmeras dicas sobre como fazer uma excelente campanha de marketing digital eleitoral, ok? Não perca, busque esse canal e fique por dentro. Bom, então, por meio de blogs, redes sociais, sites de mensagens instantâneas, aplicações de internet, poderão ser gerados por candidatos, partidos ou coligações ou qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. A pessoa natural poderá, então, editar uma página pessoal, rede social para determinado candidato, mas ele não pode, ele mesmo, contratar impulsionamento de conteúdos. O que nós vamos estudar agora, que esse impulsionamento de conteúdos será liberado para candidatos, partidos e coligações. Veja a previsão do 57B, parágrafo 1º.
Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata esse artigo, exceto, salvo, aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda. Então veja, o candidato já tinha uma página, mas ele não fazia propaganda eleitoral porque não era liberado. Ele pode usar esse mesmo endereço que usava anteriormente, antes da propaganda? Pode, sem nenhum problema. Claro que esse endereço precisa então ser comunicado à Justiça Eleitoral, tá certo? Bem, parágrafo 2º, não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear a identidade. Por exemplo, nós temos as chamadas fake news. Além das notícias falsas, que vão ser coibidas nas eleições de 2018, né, o Tribunal Superior Eleitoral já está se organizando em relação a isso, usuários na internet com a intenção de falsear a identidade, não é admitido a veiculação de qualquer conteúdo nesse sentido, tá certo? Parágrafo 3º é o nosso marco. É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão da propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. Bom, nós entendemos que o impulsionamento de conteúdos ele será permitido, mas não será se não for através de ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação da internet. Então tem que ser uma ferramenta disponibilizada pelo provedor da aplicação da internet. Óbvio isso, não é? Parágrafo 4º prevê: o provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos deverá contar com um canal de comunicação com os seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar o conteúdo indisponível. O que isso? Vamos resumir esse parágrafo 4º. Bom, o provedor de aplicação da internet ele tem que retirar o conteúdo indevido, né? Retirar o conteúdo que foi causado um dano decorrente do impulsionamento. Mas essa retirada ela tem que ser feita após ordem judicial específica? Não. Ele pode retirar antes, mas se ele não retirar após ordem judicial específica, aí sim ele terá sanções por conta dessa não retirada após a ordem judicial específica, certo? Parágrafo 5º. A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário também, multa de 5 a 30 mil reais ou em valor equivalente ao dobro da quantia se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Então, olha só a gravidade. 5 a 30 mil reais. E sujeita tanto o usuário responsável pelo conteúdo quanto aquele que foi beneficiado por aquele conteúdo. Certinho? Bom, a gente fecha então com o estudo desse artigo 57b. Temos muito assunto para tratar sobre impulsionamento, sobre a propaganda eleitoral na internet. Não perca os nossos vídeos constantes na página Eleitoral com Bruno no YouTube e nas redes sociais diariamente tem dicas. No Instagram, @professorbrunoeleitoral e pelo Facebook, @professorbrunooliveira. Tudo bem? Na minha página eleitoralcombruno.com.br tem diversos cursos de direito eleitoral e outros também, né? Regimentos internos, legislação específica. Dá uma passadinha lá e confira. Bons estudos e até mais.